Brasil, país de muitos povos e culturas. A população brasileira originou-se da miscigenação de vários povos. Por isso, apresenta grande diversidade cultural manifestada na religião, na música, na dança, na alimentação, na arquitetura, no vestuário e outros. Exemplo dessa diversidade é a própria língua portuguesa, reconhecida como oficial no Brasil. Ela possui palavras únicas quando comparada à língua portuguesa falada em outros países. Isso porque incorporou muitas expressões dos grupos étnicos formadores da população brasileira, indígenas, europeus e negros africanos. Palavras como Tietê, Caatinga, Sucuri e Pitanga têm origem indígena. Mocambo, Cafuné, Fubá e Berimbau têm origem africana. E outras palavras com origem em línguas europeias foram agregadas ao português, como tchau e espaguete, que vem do italiano. Grupos formadores da população brasileira. Os indígenas. Como vimos no percurso 2, diversos grupos indígenas viviam no território que viria a ser o Brasil antes da colonização portuguesa. Estima-se que havia de 2 a 4 milhões de indivíduos distribuídos em mais de 1.000 diferentes etnias. Possuíam características próprias de organização social, línguas, crenças, técnicas de coleta, caça, pesca e cultivo agrícola. Hoje, alguns grupos indígenas vivem isolados, outros em reservas ou nas cidades, muitos em precárias condições de vida. O grupo indígena, ou seja, os grupos indígenas continuam lutando por seus direitos e contra o preconceito e o descaso com sua cultura, que ocorrem a despeito da contribuição desses grupos para a formação do povo brasileiro e de todo o seu conhecimento sobre meio ambiente, a flora e a fauna do território, acumulado por séculos. Principais povos indígenas, 1500. Tupi-Guarani, G, Aruaque, Cariba ou Caraíba, Cariri, Tucano, Pano, Charroa e outros grupos. Tupi-Guarani, a gente percebe aí no litoral baiano, mais no centro do Brasil e alguns no sul do Brasil, região sudeste e sul do Brasil. O maior grupo indígena aí. Há anos, a pesquisa médicas, ou seja, as pesquisas médicas e farmacêuticas baseiam-se nesses conhecimentos para aproveitar as propriedades preventivas e curativas de várias espécies vegetais e animais utilizadas por grupos indígenas a fim de obter substâncias para a elaboração de medicamentos. No entanto, os indígenas ainda são vítimas da invasão de suas terras por fazendeiros, garimpeiros, madeireiros, grileiros, entre outros. Os portugueses e outros imigrantes. A partir do século XVI, a invasão do território pelos portugueses teve início o processo de miscigenação destes com os grupos indígenas e os negros africanos, trazidos como escravos, configurando a população brasileira atual. No século XIX e XX, esse processo prosseguiu com a chegada de outros povos. Entre os que vieram em maior quantidade estão os italianos, alemães, japoneses, sírio-libaneses, russos, poloneses, chineses, coreanos, indonésios, uruguaios, bolivianos, entre outros. Os negros africanos. A partir do século XVI, a chegada de negros africanos para servir de mão de obra escrava amplia-se o processo de miscigenação.
Os escravos foram a principal mão de obra em atividades econômicas do Brasil colonial, fundamentais para o desenvolvimento econômico do país. Três grandes culturas africanas entraram no Brasil por meio de imigrações forçadas: culturas sudanesas, bantas e guiné-sudaneses, ou seja, guineano-sudanesas, islamizadas. Apresentavam diferentes tradições, crenças e tecnologias, o que contribuiu para a formação cultural e econômica brasileira. Área de origem afro-brasileiros. A escravidão, assim como os indígenas, os negros africanos, introduzidos no Brasil e na América em geral, foram submetidos a condições brutais de existência. Arrancados de suas comunidades, de suas famílias e de suas terras, atravessaram o Oceano Atlântico nos sujos porões dos navios negreiros, como cargas ou mercadorias de venda e compra. Calcula-se que cerca de 10 milhões de negros africanos foram trazidos para a América entre 1500 e 1870, sem considerar os que morreram durante a viagem ou eram mortos durante a resistência ao seu aprisionamento. Desse total, estima-se que mais de 3,5 milhões foram desembarcados no Brasil. Por meio dos censos realizados pelo IBGE, entre outros aspectos, é possível conhecer a distribuição da população brasileira segundo a cor da pele. As pessoas, quando perguntadas pelos pesquisadores do IBGE que realizam o censo, são livres para autodeterminar